Muy buenos días, muy buenas tardes. Buenos días en Brasil, buenas tardes en España, en Cataluña. Muchas gracias a todos los que asistís hoy a este nuevo seminario virtual organizado por la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña. Tenemos hoy para nosotros una sesión muy especial debido a que hablaremos de las oportunidades de negocio que ofrece el Estado de Minas Gerais. ¿Por qué va a ser uno de los destinos de nuestra próxima misión comercial? Como sabéis, en el mes de abril, del 24 al 28 de abril, una comitiva de empresas, tanto de empresas asociadas a la Cámara de Comercio de Brasil-Cataluña como empresas del entorno, van a participar en este viaje de negocios en toda una semana, empezando por el estado de Minas Gerais, 3 días de misión en el estado de Minas Gerais y luego 2 días en Pernambuco, la ciudad de Recife. Y hoy queríamos hacer, por un lado, presentación de esta misión, una presentación virtual, y aprovechar para que el primer destino de esta misión, Minas Gerais, pues empiece a mostrarnos esas grandes oportunidades de negocio que alberga, que atesora y que seguro van a ser de interés para todos quienes hoy asisten a esta sesión, quienes la vayan a seguir en nuestro canal de YouTube y en las divulgaciones posteriores que vamos a hacer. Es una sesión que vamos a hacer en español y portugués. Ya todas las empresas vinculadas a nuestra cámara están ya muy acostumbradas, ¿no?, a estos eventos bilingües que organizamos en la Cámara. Por supuesto que para hacer negocios en Brasil es necesario conocer el idioma portugués y así lo hacen la inmensa mayoría de las personas y empresas, ¿no?, que están vinculadas a nuestra Cámara. Mas eu queria também agradecer em português a presença de todas as pessoas que estão hoje participando no webinar, desde a Catalunha, também desde o Brasil, e agradecer especialmente as pessoas representantes do governo de Minas, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas, também ao subsecretário Frederico, do governo de Minas, promoção de investimentos, Invest Minas também, que é a agência para fazer a atração de investimentos estrangeiros lá em Minas. Obrigado a todos, não só pela sua presença hoje aqui nesta sessão, mas também pela predisposição a colaborar na organização desta missão. Realmente vocês foram muito, apoiaram muito desde o início, desde a primeira mensagem que nos enviamos, não, para anunciar essa missão comercial. Então agradecemos muito esse apoio. Estamos seguros de que vamos levar uma boa comitiva e que vai ser um sucesso absoluto essa missão. Tenemos también entre nosotros a Josep Boadas, que es el director de acción del Catalonia Trade and Investment en Sao Paulo, y le agradecemos también a él, por supuesto, su presencia hoy en esta sesión. Él, al principio de la sesión, nos va a hacer una panorámica de Brasil, nos va a explicar cómo está la situación en Brasil una vez ya celebradas las elecciones, y ahí pasaremos a los representantes de Invest Minas y de la Secretaría de Desenvolvimiento para que nos expliquen cómo está la situación específicamente en Minas Gerais, y por qué los empresarios de Cataluña y de España deben ir a Minas Gerais a hacer negocios. En cualquier caso, antes de eso, me gustaría también pasar la palabra al señor subsecretario Federico Amaral, subsecretario de Promoción de Investimentos y Cadenas Productivas del Gobierno de Minas Gerais, para que nos dé una bienvenida. Subsecretario, quando você quiser. Muito obrigado, Francisco. Buenos dias aos nossos amigos aqui do Brasil. Buenas tardes para todos de Espanha. Muitas graças pela participação em este webinar. E me desculpo por não falar um bueno espanhol, então vou falar aqui em português, que eu acho que a mensagem vai ficar mais clara. Então, gostaria de agradecer muito à Câmara de Comércio Brasil-Catalunha por essa oportunidade. A Espanha é um grande parceiro do Brasil, né? Nós temos, e de Minas Gerais especialmente, né? Nós temos
nos últimos anos, né, na gestão do governador Romeu Zema, recebidos importantes investimentos de grupos espanhóis aqui no estado. Cerca de 10% dos novos investimentos que o estado atraiu são de empresas espanholas. Temos também aumentado a participação do comércio exterior com a Espanha. Foi um crescimento muito importante nos últimos 2 anos, né? Em 2022, o ano ainda nem se findou, já são cerca de 15% de crescimento. Em 2021, nós batemos mais de 30% de crescimento nas exportações de Minas para a Espanha. Da mesma forma, as importações têm crescido bastante, então esse fluxo de comércio que beneficia os dois países tem cada vez mais ganhando robustez, e isso é muito caro para nós aqui no governo do estado. Nós esperamos integrar cada vez mais Minas Gerais na economia mundial, nas cadeias globais de valor, e estamos nos preparando, né, tentando nos preparar, nos esforçando para que o estado de Minas Gerais seja atrativo, um bom parceiro comercial e para investimentos de todas as empresas espanholas, especificamente aí da Catalunha, essa região tão importante aí da Espanha, tão relevante economicamente na Espanha, né? Minas Gerais, não sei se todos conhecem, mas nós estamos localizados na região sudeste do Brasil, bem próximo a Rio e São Paulo. Hoje nós somos responsáveis por cerca de 9% do PIB brasileiro, e com uma perspectiva de crescimento, justamente por essa posição geográfica muito favorável, central no Brasil. E temos trabalhado também um esforço muito grande na gestão do governador Romeu Zema, que foi reeleito, né, em primeiro turno, para a melhoria do ambiente de negócios no estado, né? Nós temos trabalhado muito com a desburocratização, tentando tornar o estado mais livre para se empreender, se investir no Brasil, com grande foco nessa geração de renda e emprego na população. Ontem mesmo tivemos uma grande notícia, que a taxa de desemprego em Minas Gerais está atualmente ao redor de 6,5%, é um marco, tanto no estado quanto no Brasil, né, que vem passando por algumas dificuldades econômicas, mas temos colhido já esses frutos, esse esforço de desburocratização, de melhoria do ambiente de negócio, e especialmente criando as condições tributárias, segurança jurídica, para que os novos investimentos aconteçam, né? Como eu mencionei, só nos últimos 3 anos e 11 meses, mais de 20 bilhões de dólares, cerca de 10% do que o Minas Gerais captou de novos investimentos, foram realizados por empresas espanholas. E nós queremos abrir mais as portas, mostrar o potencial de Minas Gerais para vocês, e ficamos muito satisfeitos e muito agradecidos por essa oportunidade de apresentar o Estado. Esperamos que a missão que ocorra ano que vem seja um grande sucesso, que todos sejam muito bem-vindos aqui a Minas Gerais, e que o Estado lhes atenda da melhor maneira possível, como uma boa localização geográfica, um bom potencial consumidor, e também com as políticas do Estado, que está aberto, inclusive, para sugestões. Estamos sempre dispostos a melhorar as nossas políticas para facilitar o desenvolvimento e o empreendimento de novos investidores aqui em Minas Gerais. Então, gostaria de reforçar mais uma vez o agradecimento à Câmara Brasil-Catalunha, a todos que estão acompanhando aqui conosco, e que sejam muito bem-vindos, né, em 2023 aqui em Minas Gerais, e que seja uma missão de grande sucesso. Acho que a programação hoje nós vamos ter a fala do Invest Minas, que é a nossa agência de promoção do investimento, da nossa diretoria de exportação também, que vai minuciar aí esses dados, vai apresentar novas soluções que nós estamos em vias de lançar aí para facilitar essa integração de Minas Gerais com o mundo, e permanecemos à disposição, estamos aqui abertos para recebê-los e trabalhar em conjunto. Então, Francisco, muito obrigado pela parceria, e esperamos ter uma manhã bem frutífera e uma missão ano que vem ainda melhor. Muito obrigado. Nós que agradecemos, subsecretário, o apoio de vocês, o apoio do governo de Minas, a celebração desta missão, que, como falei antes, seguro que vai ser um grande sucesso. Vamos lá já com o José Boadas, que é o diretor da Axio, em Catalunya Trade and Investment em São Paulo, e ele vai nos oferecer aqui uma panorâmica para iniciar esta sessão, uma panorâmica sobre como é que está a economia brasileira, como está a economia brasileira en 2023, ahora que ya han pasado las elecciones presidenciales, que lógicamente pues dejan también espacio, ¿no?, a muchas conclusiones y a un debate.
pero sea como sea, es importante también a la hora de valorar estas misiones, pues saber cómo está la economía brasileña en estos momentos y cuál es la perspectiva para 2023. Entonces, Josep, muchas gracias por estar hoy con nosotros, como siempre, ayudando a Axio, que además colabora en la celebración de esta misión también, con posibilidad de hacer agendas particulares, ¿no?, para las empresas, como ya explicaremos al final de esta sesión. Gracias, Josep, y el micrófono es todo tuyo. Buenos días de Sao Paulo. Me han pedido que haga esta sesión en castellano. Primero de todo, agradecer a la Cámara de Comercio de Brasil-Cataluña, a su presidente Javier Mirallas y a su director Francesc Arbós por esa oportunidad. Y también felicitarla por la organización de la misión comercial de 2023, que será la segunda, después de la pausa de la COVID-19, y por el hecho de haber elegido 2 estados que salen de lo que es el eje Río-Sao Paulo y que ayudará a las empresas a encontrar nuevas oportunidades en este país tan extenso y tan variado como es Brasil. Me han dado 15 minutos y hay muchos temas que me gustaría comentar, con lo cual pues tendré que ir bastante directo al asunto. Entonces paso ya a compartir mi pantalla. Espero que estén viendo sin problemas. Se ve Entonces, perfectamente. sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, mi presentación de hoy la agruparé en 3 grandes capítulos. Primero, informaciones generales de Brasil. Segundo, oportunidades de negocio, vistas sobre todo desde la óptica de las empresas catalanas. Comentar un poco cómo está el panorama futuro de 2023, después de las elecciones del mes de octubre. Y finalmente, pues explicar brevemente quiénes somos y cuál es nuestra actuación. Con lo cual, pues primero es, ¿por qué Brasil? Y nunca me canso de repetir que estamos hablando de un país de dimensiones continentales. La extensión de Brasil equivale aproximadamente al 85% de toda la superficie del continente europeo, desde el estrecho de Gibraltar hasta los Urales. Sao Paulo-Manaus, el vuelo Sao Paulo-Manaus tiene una duración y una distancia semejante a un Barcelona-Helsinki. Y como ven en el mapa, ni Sao Paulo está en el extremo sur de Brasil, ni Manaus en el extremo norte. Es un país que, bueno, con sus dientes de sierra, con sus momentos mejores, momentos peores, tiene a largo plazo siempre una línea de tendencia al crecimiento y al desarrollo, y es un país muy próximo para nosotros por temas históricos, lingüísticos y culturales. No tenemos tantos socios comerciales con esta proximidad cultural y con más de 200 millones de habitantes como tenemos en el caso de Brasil. De los estados de Minas Gerais y de Pernambuco, solo 2 notas muy breves, porque luego tendremos una presentación mucho más extensa de nuestros amigos del gobierno del estado de Minas Gerais. Si os decía que Brasil equivale aproximadamente a Europa, pues el estado de Minas Gerais solito es tan grande como Francia, y Pernambuco equivale a la extensión de Portugal. Son 2 estados con economías muy diversificadas, con un peso muy importante del sector industrial, también agrícola, servicios, minería, etcétera, etcétera. Estaríamos hablando que los 2 sumados equivalen aproximadamente al 15% del total de la población brasileña y aproximadamente el 12% del PIB, de la producción de la economía de este país. En cuanto a la cuestión macroeconómica, Brasil pues padeció una recesión muy fuerte a mitad de la década anterior, hasta el 2014 mantuvo crecimiento sostenido, en el segundo semestre del 2014 entró en una crisis que en los años 15 y 16 fue muy grave, aproximadamente el 7% del PIB brasileño se contrajo en esos 2 años, y tuvo incluso pues, sus consecuencias a nivel político, pero a partir de 2017 registró un crecimiento todavía tímido para lo que es el potencial de una economía como la brasileña, pero marcó 3 años consecutivos de crecimiento positivo. En 2020, por desgracia, llegó la pandemia del COVID-19, y esto, como en la inmensa mayoría de economías mundiales, pues produjo una contracción del PIB, que fue del 3,9%. Por fortuna, esta caída del PIB brasileño tuvo una rápida recuperación ya en 2021, con lo cual hubo un efecto en forma de V,
Y en 2021, con un crecimiento del 4,6, pues diríamos que a finales de octubre, inicios de noviembre del año pasado, la economía brasileña ya había recuperado el nivel anterior a la pandemia. Y este año pues, las expectativas son bastante positivas. De acuerdo con el último boletín Focus, que publica el Banco Central de Brasil cada lunes y que recoge la mediana de las expectativas del mercado, pues preveemos un crecimiento del 2,8% en este año. En cuanto a la tasa de paro, pues es el mismo comportamiento, la misma curva, pero inversa. En los momentos en que el PIB cae, el desempleo aumenta, y en los momentos en que el PIB crece, el desempleo cae. Llegamos a un pico en el año 2020 por culpa de la pandemia y todas las medidas que hubo que tomar de confinamiento, en que rozamos el 14% de tasa de paro. Sin embargo, este año, en el mes de septiembre, que es el último dato que tengo disponible, la tasa de paro en Brasil, en todo Brasil, era del 8,7, con lo cual significa que regresamos no únicamente a niveles prepandémicos, sino incluso a niveles anteriores a la crisis del año 2015 y 2016. Con lo cual, digamos que esperamos que en 2023 continúe este crecimiento económico positivo y esta reducción paulatina de las tasas de paro. En cuanto a la balanza comercial entre Cataluña y Brasil, es claramente deficitaria para Cataluña. Como ven, pues también ha habido esta forma, esta B baja, esta V, que ha sido tanto consecuencia de la contracción económica brasileña de la última década, como especialmente del año 2020, con el impacto del coronavirus. Pero ya vemos que en 2021 registramos de nuevo un crecimiento muy importante. Brasil exportó el año pasado a Cataluña más de 1.200 millones de euros y Cataluña exportó a Brasil más de 650 millones de euros. En cuanto a los productos exportados e importados, Cataluña vende a Brasil básicamente productos químicos, principalmente fungicidas, grafito y fertilizantes, plásticos, maquinaria y sobre todo productos semimanufacturados. Por su parte, Cataluña compra de Brasil principalmente commodities, la soja, los combustibles y los cereales y otros elementos de la producción agroindustrial y mineral del Brasil. Vale la pena destacar que Cataluña significa más de un cuarto del total de las exportaciones españolas a Brasil y más del 26% del total que España importa de Brasil, con lo cual podríamos que nuestra comunidad autónoma tiene un peso muy relevante en esta relación bilateral entre ambos países. Todavía no tenemos los datos, naturalmente, del cierre del 2022, pero las perspectivas son muy positivas. A cierre del primer semestre, o sea, hasta el día 30 de junio, bueno, el continente americano ha sido el gran tractor de las exportaciones catalanas en lo que llevamos de año, y Brasil, como pueden ver, aparece muy bien. Está en tercer lugar en números absolutos, con 466 millones de euros, con lo cual podemos prever que superaremos los 900 millones de euros de exportaciones a Brasil hasta finales de año, salvo que haya algo a última hora que lo impida. Y en términos relativos, pues Brasil es uno de los países donde más ha crecido la exportación catalana en lo que llevamos de año, registrando un 65% de crecimiento respecto a lo que registramos en el primer semestre del 2021. En cuanto al flujo de inversiones, la situación es inversa. Así como a nivel comercial Brasil presenta un superávit respecto a Cataluña, a nivel de inversiones la presencia de empresas catalanas en Brasil es muy superior a la presencia de empresas brasileñas en Cataluña. De hecho, de acuerdo con datos del registro mercantil español, tenemos registradas 509 sociedades mercantiles brasileñas con participaciones de 357 empresas catalanas. Aquí pues aparece una serie de empresas. Roca tiene una inversión muy importante en Minas Gerais, aparte de otros estados de Brasil. Simón también sería otra. Son empresas del sector de materiales de construcción y materiales eléctricos y que han elegido Minas como una de sus plataformas para la manufactura para atender el mercado brasileño. A la inversa, pues tenemos menos presencia de empresas brasileñas en Cataluña, apenas 15 filiales brasileñas, pero confiamos en que en los próximos años esta presencia se vaya incrementando.
Con esto concluyo el primer punto de mi presentación y entraríamos a lo que son las principales oportunidades de negocio que Brasil presenta desde la óptica, repito, del tejido productivo catalán. La primera oportunidad, que es una oportunidad constante, llevamos muchos años trabajando en ese segmento, es el sector de la química y los plásticos. Brasil es un gran importador de química fina y este año, más todavía por el contexto en que nos encontramos en Europa, con la invasión de Ucrania, también de fertilizantes. Cataluña se ha especializado en algunos productos químicos como los surfactantes, como los aceites esenciales, como productos específicos para la industria farmacéutica y cosmética, y también tiene algunos productos muy avanzados en materia de fertilizantes y otros defensivos agrícolas. La segunda oportunidad, desde nuestro punto de vista, viene de la mano del sector del agua, tratamiento de agua. Como saben, en junio del 2020 el Congreso Nacional Brasileño aprobó un nuevo marco de saneamiento básico con un objetivo muy ambicioso, que es la universalización de los servicios de agua y tratamientos de aguas residuales de alcantarillado hasta el 2033, con lo cual se espera que en los próximos años haya inversiones muy potentes en el sector que evidentemente abrirán oportunidades de negocio para empresas que tengan soluciones para el tratamiento de agua o para la conducción de agua hasta las residencias. La tercera oportunidad que aquí destacamos viene de la mano de la industria farmacéutica. Nos cuesta mucho, esta es la realidad, por diferentes barreras tributarias y de registros, exportar a Brasil medicamentos ya acabados, ya envasados. Brasil al mismo tiempo tiene una industria farmacéutica muy potente. En las últimas 2 décadas, casi 3 décadas, sobre todo de la mano de los medicamentos genéricos, Brasil ha generado una serie de hidden champions, de empresas muy grandes y que a veces no son suficientemente conocidas en el exterior, que últimamente pues también desarrollan nuevos medicamentos, nuevas líneas de investigación y desarrollo, con los cuales hay mucho contacto con la industria farmacéutica catalana, ya sea exportación de Cataluña de principios activos para su posterior manipulación y embalaje en esas industrias brasileñas, ya sea a nivel tecnológico para el desarrollo de nuevos fármacos. El sector energético y el sector agrícola es nuestra cuarta oportunidad. La agroindustria brasileña es probablemente el sector más resiliente que tenemos en Brasil, crece continuamente con independencia de contextos políticos o macroeconómicos, y es un sector netamente exportador y un sector que cada vez más busca soluciones tecnológicas para ganar todavía más eficiencia y más productividad. El otro es el sector energético, que comentaremos luego porque es otra oportunidad en concreto. Tanto el sector energético como el sector agrícola son grandes consumidores de maquinaria agrícola. Brasil tiene una planta de producción de maquinaria muy potente, pero nosotros tenemos algunas industrias con soluciones innovadoras que tienen muy buena receptividad por parte de los empresarios brasileños. He comentado el tema energético porque yo diría que es probablemente la gran revolución silenciosa que estamos experimentando en el siglo XXI. Brasil ya poseía una matriz eléctrica muy renovable, porque más de 2/3 de la producción eléctrica venía de las plantas hidroeléctricas. Sin embargo, todavía ha incrementado más esta sostenibilidad con la incorporación de la energía eólica, que ya representa más del 10% del total de la matriz eléctrica brasileña, la energía fotovoltaica, que está creciendo muy rápidamente y ya dentro de poco significará el 2%, con unas perspectivas de crecimiento en la próxima década enormes, y también todo lo que tiene que ver con biomasa y biogás. Es un sector en el que tenemos empresas catalanas que ya están actuando, ya sea en ámbitos de ingeniería, transferencia de tecnología, o incluso lo que es pues, la instalación y el mantenimiento de plantas de energías renovables. Todo lo que tiene que ver con TIC, tecnología de la información, comunicación y digitalización, es otro aspecto en el que Brasil abre enormes posibilidades. Es algo que la pandemia ha acelerado. De hecho, en el año 2020, digamos que en pocos meses se consiguió acelerar proyectos que estaban previstos a 5 años vista. Tenemos la suerte de que en Barcelona
tenemos la sede de algunos de los eventos tecnológicos más importantes a nivel mundial, como el Mobile World Congress o la Feria ISE, o la semana pasada, por ejemplo, el Smart City, o a finales de enero tendremos el IoT Solutions, con lo cual pues hay mucha conexión entre estas startups y empresas tecnológicas de Brasil con las catalanas, ya sea para tropicalizar tecnología europea o para europeizar, también entre comillas, a tecnología nacida en Brasil, o para desarrollar conjuntamente nuevos proyectos innovadores. El programa Pro Brasil, a partir del 2017, con el programa PPI, Programa Parcerías de Investimento, Brasil lanzó uno de los mayores proyectos de obras públicas y de atracción de capital para infraestructura a nivel mundial. En 2020 este programa pues, se reestructuró, cambió su denominación, se llamó Programa Pro Brasil, y pues está atrayendo grandes inversiones en el sector de la infraestructura. Consideramos que hay una oportunidad muy grande para empresas de construcción y también empresas de ingeniería que puedan aprovechar, a veces no tanto la licitación directa de esas obras públicas, pero sí la subcontrata. El tema de Industria 4.0, vinculado a la electrónica y a la electricidad, lo comentábamos antes con el tema de la inteligencia artificial y la IoT. La industria brasileña también está experimentando un cambio acelerado para adaptarse a las nuevas tecnologías. Cada vez más los datos se han convertido en uno de los outputs industriales de mayor valor, y también pues, tenemos en Cataluña experiencias y posibilidades de diálogo y de intercambio con las empresas brasileñas. El tema de las infraestructuras está en parte vinculado al programa Pro Brasil, pero aquí yo destacaría pues, la cuestión logística, y visitaremos dos estados en que la logística tiene un papel muy importante. En el caso de Minas Gerais, evidentemente el Triángulo Minero es el gran centro de distribución de toda la geografía brasileña, y en el caso de Pernambuco pues tenemos el puerto de Suape, que es una infraestructura reciente, uno de los puertos más modernos que tiene en ese momento Brasil. Se espera una atracción de grandes inversiones para mejorar toda la red de carreteras, autopistas, ferrovías, terminales portuarios, aeroportuarios, con lo cual pues también surgen muchas oportunidades para empresas que tengan métodos de gestión, métodos tecnológicos que permitan aprovechar al máximo estas infraestructuras. Otra de las consecuencias de la pandemia pues ha sido la aceleración de los servicios remotos de salud y la búsqueda de soluciones cada vez más eficientes para ofrecer un mejor tratamiento y un mejor servicio tanto a los médicos, al personal sanitario, como a los pacientes. Con lo cual también las soluciones relativas a sanidad, salud y servicios vinculados a ese sector también en ese momento presentan grandes oportunidades en Brasil. Con esto cierro el punto de las oportunidades y comentaré muy brevemente el panorama que se abre en 2023. Hemos tenido pues, una elección recientemente, con lo cual habrá un cambio de presidente el día 1 de enero. Evidentemente los desafíos del nuevo gobierno son inmensos, y más en un contexto como el actual, en el que la economía global está en un momento de desaceleración y con tensiones inflacionarias bastante grandes, con lo cual pues, el nuevo equipo económico que asumirá a partir de enero tendrá que afrontar este desafío de mantener un crecimiento sostenible, socialmente responsable, y al mismo tiempo pues, teniendo en cuenta unos criterios de responsabilidad fiscal. Desde el punto de vista de los que nos dedicamos al comercio exterior y a la atracción de inversiones, aparte de esas cuestiones internas de la política y de la economía brasileña, hay dos puntos que no me canso de destacar porque pueden cambiar por completo nuestra realidad. El primero es, como ustedes saben, a finales de junio del 2019, después de muchos años de negociación, se firmó el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Este acuerdo todavía está en fase de ratificación, por lo cual todavía no ha desplegado todos sus efectos. No sabemos cuándo se ratificará, pero sin duda en el momento en que entre en vigor cambiará por completo el panorama y acelerará
este proceso que ya vivimos de estrechamiento de relaciones mercantiles y empresariales entre los dos bloques. El segundo punto es la posible incorporación de Brasil a la OCDE. Brasil ya está llevando a cabo lo que sería, lo que llaman en portugués lição de casa, sus deberes. De hecho, más del 40% de las instrucciones y recomendaciones de la OCDE para los Estados miembros, Brasil ya los ha incorporado a su derecho, incluso con efectos tributarios concretos. Se está reduciendo la aplicación del IOF, el impuesto de operaciones financieras, que se espera que en los próximos años sea eliminado justamente para facilitar todas esas operaciones de comercio exterior y de inversiones. Si finalmente se produce esa incorporación, pues sería como un sello de calidad que Brasil ganaría para un país que ya es de por sí un puerto seguro para los inversores extranjeros. Y ya para concluir, porque solo tengo 15 minutos y no quiero superar el tiempo que me han concedido, comentaros, para los que no conozcáis, que Acció es la agencia catalana para la competitividad. Formamos parte de la Generalitat de Cataluña, el gobierno catalán. Usamos generalmente a nivel internacional el logo de Catalonia Trade and Investment para facilitar pues, que nos localicen como una agencia pública para la promoción comercial y la atracción de inversiones. Tenemos la central en Barcelona, tenemos 40 oficinas exteriores. Yo soy el director de la oficina de Sao Paulo desde diciembre del 2010 y la oficina de Sao Paulo, que se constituyó en el 99, se encarga pues, de todos los proyectos relativos a Brasil. Ya sea en el área Trade, que sería el área de promoción comercial, que prestamos servicios a empresas catalanas, como prestaremos a la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña este servicio de agendas individualizadas para las empresas que así lo deseen. Los servicios de Invest, que aquí son servicios gratuitos para empresas brasileñas que tengan interés en invertir en Europa. Nosotros les presentamos Barcelona y Cataluña como una plataforma interesante para introducirse en el mercado europeo. O también los proyectos de innovación y startups, y aquí colaboramos mucho pues, con centros de tecnología, universidades y centros de investigación y desarrollo de empresas, buscando justamente estos proyectos de transferencia de tecnología o de desarrollo de nuevas tecnologías conjuntas. Y con esto pues concluyo mi presentación, dejando en esta pantalla mis datos de contacto y agradeciendo una vez más su atención. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, Josep. Como respondíamos antes a la pregunta de un participante, esta presentación junto con las otras las compartiremos en los próximos días, ¿no? a todos los participantes para que puedan acceder a sus contenidos. Y bien, pues como decía Josep, pues muchos retos, muchos desafíos, ¿no? que afrontar por la administración que venga a partir de enero y también por las administraciones que han sido reelegidas o elegidas en sus respectivos estados, pero como siempre manteniendo ese potencial de un mercado que ya es una realidad y una realidad importante para las empresas españolas y catalanas, pero que aún tiene mucho más que ofrecer y un gran recorrido para los próximos años. Bien, ahora voy a pasar la palabra a los representantes de Investminas, señor Carlos Augusto Silva y Bárbara Botega de Investminas, que nos van a hablar, nos van a dar pues, un panorama, ¿no? de la economía minera y nos van a hablar también de las oportunidades que hay en proyectos públicos, en definitiva proyectos que seguro serán de interés. Então, vou passar a palavra agora a Carlos para que você possa já iniciar a sua intervenção. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Bom dia a todos do Brasil, boa tarde aos nossos amigos espanhóis. Eu sou Carlos Romualdo, gerente de comunicação e relações institucionais na Investminas, e vou apresentar aqui um pouco do nosso estado, tentar nesse pequeno tempo apresentar um pouco desse grande estado e gerar essa curiosidade para que a gente possa conversar bastante na vinda de vocês em 2023. Vou apresentar em conjunto aqui com a colega Bárbara Botega e com os colegas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Antes de começar minha fala, eu vou colocar um pequeno vídeo sobre Minas Gerais, mas é um vídeo muito interessante que vai já vai abrir um pouco sobre o nosso estado, para daí
eu continuar com a minha apresentação. Só um momento. Where is your freedom? Ours is stated on our flag. Welcome to Minas Gerais, the Brazilian state where Brazil's first cry for freedom was born. Here, nature is free, and it changes along every mile you travel. Art is free to occupy streets, churches, or the open sky. Our cuisine is free to mix flavors and aromas in a way that is just our own. What about you? You are free to choose your own path, to discover routes that will change your outlook forever, to meet people who will stay in your heart forever, and live experiences that are absolutely liberating. Freedom lives in Minas. Come and visit, find your own, and share it. Já está, Carlos, já está você novamente Sim. aqui na... Já voltei e agora eu coloco a apresentação sobre Minas Gerais, onde vou guiar um pouco da minha fala, né? Então, bem-vindos, começando aqui sobre Minas. Já foi falado do nosso estado pelo secretário Frederico. Como foi dito, somos um estado muito grande, né? Maior aí que a própria Espanha, maior que a França. Temos aí 10% da população brasileira, somos o segundo estado mais populoso, o segundo maior mercado consumidor, o segundo maior exportador, a segunda maior indústria de manufatura do país, ou seja, somos um estado muito pujante, muito bem localizado. A gente pode dizer que a gente é um estado que está no coração econômico do Brasil, oferecendo um grande mercado, acesso a um grande mercado, mão de obra e menores custos quando comparado, por exemplo, a São Paulo, que é o centro financeiro do Brasil. Temos uma economia próspera, como se pode ver pelo gráfico, uma economia que está em constante crescimento. Aqui nós temos uma divisão do nosso PIB, com a maior parte em serviços, seguido por indústria e agricultura, e essa constante de crescimento do nosso PIB, da evolução da nossa economia. Temos uma economia diversificada, então, aqui a gente tem alguns exemplos de setores mais fortes da nossa economia, né? Começamos pela agroindústria, somos o principal produtor de café, leite e batatas. Se Minas fosse um país, seria o maior exportador de café do mundo, o maior rebanho de gado leiteiro, de cavalos. Minas Gerais como o próprio nome diz, é um estado onde se encontra todas as minas, toda a mineração. Então, a gente fala aí de 50% da produção de minerais metálicos do Brasil, 30% da produção de minerais do país. Exportamos 90% do nióbio, da produção mundial de nióbio, 100% do grafite do Brasil, 100% da produção nacional de lítio. Somos o maior produtor de metais, a maior indústria metalúrgica do Brasil. Principal mercado de veículos e o segundo maior produtor. Somos o primeiro em energia solar fotovoltaica, como já foi dito aqui. Somos o segundo em ciências da vida e a terceira indústria farmacêutica do Brasil e o segundo maior polo de tecnologia da informação do Brasil. Temos uma indústria forte e variada.
Então, por esse gráfico, nós vemos a distribuição da indústria mineira, com grande destaque para a extração de minerais metálicos, metalurgia, produtos alimentícios, coque, produtos químicos e vários outros. Essa nossa localização privilegiada, ela favorece a distribuição de produtos. Então, nós somos realmente o corredor logístico do país. Temos a segunda malha ferroviária, a maior quantidade de rodovias, 6 portos secos que conectam os portos de litoral às empresas, um aeroporto industrial, que é um projeto único no país, e nesse raio de 800 quilômetros da nossa capital, você vai ter acesso a 64% do PIB brasileiro, que é um grande número e mais de metade da população. Esse primeiro aeroporto indústria, ele é uma oportunidade muito interessante para as empresas que queiram se instalar no Brasil, com foco na exportação. Ele é um equipamento, mais uma vez, único no Brasil, onde a sua empresa se instala, ela importa insumos, manufatura e exporta com toda a suspensão de impostos. É um ativo muito interessante aqui na nossa capital. Quando vocês vierem a Belo Horizonte, vocês vão chegar pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, onde está localizado o Aeroporto Indústria. Nós estamos localizados no centro do mercado de consumo brasileiro. Então, como se vê, as nossas divisas com São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Distrito Federal, mostram Minas nesse centro logístico e nesse centro de consumo do país. Oferecemos também grandes incentivos para empresas de produção e distribuição. A gente tem tanto o incentivo do governo estadual, através da redução do nosso ICMS, que seria o nosso VAT, para a indústria, para a importação e para centro de distribuição, quanto nessa região, nessa porção norte do estado, incentivos da SUDENE, que são incentivos para desenvolvimento dessa região, que é o Nordeste de Minas Gerais. O Nordeste, naturalmente, é uma região menos desenvolvida no nosso estado, porém é uma região que tem recebido muitos investimentos, por exemplo, no setor fármaco e no setor de energia solar fotovoltaica, com base também nos incentivos oferecidos pelo governo federal e pelo governo estadual. Os incentivos estão aqui no slide, poderemos conversar muito sobre eles na vinda de vocês para o nosso estado, para conhecer o nosso estado. Somos um estado que, além de oferecer uma boa localização, uma indústria pujante, bons incentivos estruturados, podemos dizer que dos melhores incentivos do Brasil, temos também uma forte formação de capital humano, com o maior número de campi universitários do país. 3 das melhores universidades do Brasil estão em Minas Gerais, 20 instituições públicas de ensino superior, e o segundo na maior formação de graduação. Temos aqui a 3ª melhor universidade do Brasil, que é a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, e é também ranqueada como 5ª melhor da América Latina. Minas possui outro ativo único, que é a Fundação Dom Cabral. Foi eleita a 13ª melhor escola de negócios do mundo e está localizada aqui também no nosso estado, na região metropolitana de Belo Horizonte, focada na formação de negócios. Nós somos um estado que inova, tendo atraído diversos centros de P&D para o nosso estado. Então, temos o único centro de P&D da América Latina, do Google, está aqui em Minas Gerais. Temos centros de desenvolvimento da Embraer, da Stellantis, que é o grupo Fiat Peugeot, CESEM Brasil, Advantech, CBMM, que foca na produção de nióbio, CT Nano, da UFMG, nanotecnologia, nanomateriais, a Huawei, com tecnologia 5G, está localizada aqui no nosso estado, e a MAHLE, para a indústria automotiva. Além disso, a gente
tem uma atuação pioneira no desenvolvimento da inovação, tendo feito o primeiro programa de aceleração de startups público, um programa de governo, foi o programa CID, que foi um programa, digamos, pioneiro no Brasil, ao ser um programa público de formação de startups. E ele se une a um ecossistema pujante de formação de startups, com diversos outros players privados, como o próprio slide apresenta. Concluída essa primeira parte sobre Minas Gerais, a gente passa para algumas oportunidades em setores específicos. Então, falando do setor de transporte, especificamente o setor ferroviário, que já foi inclusive mencionado, temos no Brasil hoje um marco, um regime de autorização, um marco do setor ferroviário que está favorecendo a atração de diversos investimentos nesse setor. Como pode ser visto no mapa, diversas novas linhas estão em instalação ou serão instaladas no nosso país. E Minas Gerais, mais uma vez, se apresenta como o epicentro desse transporte logístico, conectando o centro-oeste aos portos, ao nordeste, seja para o escoamento de grãos, de minerais e de outras cargas. Minas é o estado que se destaca nessa indústria, como uma indústria muito bem estabelecida para produção de locomotivas, de materiais para carrocerias, de vagões, e os operadores logísticos do Brasil todos instalados aqui no nosso estado. E especificamente Minas Gerais também elaborou seu plano estratégico ferroviário, que é chamado PF Minas, em parceria com a mencionada Fundação Dom Cabral, Formação de Negócios, onde desenhamos todo o arcabouço para o desenvolvimento do setor ferroviário no nosso estado. Passando para as oportunidades no setor agro, a gente recapitula aqui as posições de Minas nas produções do setor agro. Então, primeiro em café, em leite, batatas, gado leiteiro, rebanho bovino, segundo em cana-de-açúcar, laranja, sorgo, feijão, terceiro em tomate, em granjas, em frangos, produção de ovos, gado de corte. Então, temos aí Minas Gerais como realmente o centro de produção do agronegócio brasileiro. E isso nos favorece atraindo grandes projetos para o nosso estado. A gente produz hoje os insumos, as indústrias vêm para cá para processá-lo, para buscar atender esse mercado e para exportar. Então, projetos como Cara Preta, Bem Brasil, que são 2 projetos sustentáveis na produção Cara Preta, na produção de carnes, Bem Brasil de batatas. Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, com etanol e energia. A Cobvantres, que é uma empresa americana na produção de ovos. Eurochem, com fertilizantes. LD Celulose, com uma das maiores fábricas de celulose solúvel do mundo, focada em exportação. É uma joint venture suíça com o Brasil. Passando agora para o setor de energia, somos, como já foi citado também, o primeiro estado em energia solar fotovoltaica, tanto centralizada quanto distribuída, muito à frente dos outros estados. Isso devido a uma radiação solar abundante, a um custo de terra menor no norte de Minas Gerais, a uma possibilidade de conexão com a rede e ao pioneirismo do Estado no desenho dos incentivos oferecidos ao setor. Temos também um grande potencial mapeado e já em instalação no setor eólico para a produção de energia, no setor de biocombustíveis e biomassa, somos o 4º produtor de etanol e o 2º mercado de etanol, também com um grande potencial para a exploração da energia de biomassa. Se vocês produzem o etanol, o que sobra, no caso nosso, da cana-de-açúcar, pode ser utilizado para a produção de energia também a partir dessa biomassa. Temos também um grande potencial pro biogás já mapeado no estado, mapeando as indústrias e serviços de onde esse biogás pode ser retirado para produção de energia.
Somos também um estado pioneiro na produção de hidrogênio verde, já que somos grandes produtores de energia limpa e também grandes produtores da indústria. Esse conjunto ele favorece a produção de hidrogênio verde. O estado está atento a isso com o programa Minas do Hidrogênio. E esse potencial de hidrogênio verde já atraiu empresas também. Temos a empresa alemã Neumann Esser, com a produção de equipamentos para a produção de hidrogênio verde, com essa fábrica sendo instalada em nosso estado. Isso tudo é um pouco sintetizado nesse mapa mundi, que mostra um pouco das empresas que vieram recentemente para Minas Gerais. Temos empresas de diversos países do mundo se instalando, ampliando sua produção em nosso estado. Isso porque encontraram um estado que os acolhe bem, que fornece bons incentivos, que conversa com eles e que ajuda seus projetos a se desenvolverem em nosso estado. Então, temos empresas espanholas como Solatio e Moinsa, Argentina, Chile, Austrália, Áustria, Suíça, França. Então, diversos investimentos acontecendo em nosso estado, e esses investimentos proporcionaram que consigamos atingir recorde de atração de investimentos, com mais de 100 milhões atraídos em 2021 e mais de 500 projetos, grandes projetos atraídos nesses 4 anos, de 2019 a 2022. Alguns dos projetos recentes são de marcas muito conhecidas, empresas globais, como a Heineken, a Amazon, a Pratt & Whitney, Solatio, Sigma, Lítio, Yara, Lactalis, entre várias outras. E esse é o nosso trabalho. Nós somos a Invest Minas, somos a agência de atração de investimentos de Minas Gerais, atuando há mais de 50 anos. Somos uma agência pioneira no Brasil e somos esse canal de contato da empresa com o governo de Minas Gerais. Aqui em Minas, a empresa não precisa vir e buscar conversar com cada órgão de governo para entender como ela pode se instalar. Esse é o nosso trabalho. Nós somos o one-stop shop que atende as empresas, que entende o projeto, que conversa com o investidor. E a partir desse desenho do projeto, a gente traça um plano de ação junto ao governo para endereçar questões de incentivo, de licenciamentos, de busca do melhor local para instalação, de financiamento, de energia, gás. Tudo isso é conectado e é tratado através da nossa agência. O meu recado era esse. Eu vou passar agora a palavra para minha colega Bárbara, que vai apresentar mais algumas informações com foco no setor de turismo, e continuo à disposição para eventuais dúvidas e contatos posteriores. Muito obrigado, Carlos. Bárbara, quando você quiser. Deixa eu só compartilhar a tela. Pronto. Ótimo. Muito bom dia a todos. Achei que eu ia destravar aqui e conseguir falar o meu portunhol ou o meu espanhol, mas como a compreensão de vocês é fácil em português, vou confessar que, apesar do castelhano ser aqui a minha segunda língua, meu pai ele é chileno, mas eu confesso que vou optar por continuar em português, assim como os demais. Vou trazer aqui para os senhores hoje um pouquinho sobre a parte de turismo, de investimentos, obviamente, em turismo no estado, o porquê pode ser realmente bastante interessante a gente pensar também nessa área como um bom investimento e um bom negócio a se fazer dentro do nosso estado. Só um instantinho.
O Carlos, meu colega, já falou um pouquinho sobre o quão grande, vocês também já falaram, quão grande e os enormes potenciais que o nosso estado possui, de forma que eu não preciso me alongar a respeito disso, mas acho importante a gente falar um pouquinho sobre o ambiente de negócios que tem se desenvolvido dentro do nosso estado, muito favorável a que novos empreendimentos cheguem por aqui. Isso se dá por uma questão, de fato, uma diretriz governamental, e como também foi lembrado no começo, nós vivemos um momento de estabilidade política dentro do nosso estado bastante interessante, já que o nosso atual governador ele foi reeleito, então nós teremos mais 4 anos que nos garantem essa estabilidade política também, que a gente sabe que é um fator importante na hora da escolha e definição de aporte de investimentos. Isso nos dá muita tranquilidade para falar que essa preocupação com o ambiente de negócios será mantida. Como vocês viram no nosso vídeo, a Liberdade mora em Minas, e a gente tenta trazer isso também para essa parte de business, né? Através de um forte programa de desburocratização do Estado, e um incentivo grande para que os municípios eles façam a adesão a um projeto similar, através de um programa que nós temos aqui no estado, que chama Minas Livre para Crescer. Então, a gente também guarda a liberdade e trata a liberdade de mercado como um bem bastante precioso. Essa é uma diretriz, e de fato, para poder gerar previsibilidade e dar segurança para aqueles que querem vir para o nosso estado. Então, a gente tem, como o Carlos também já falou, sobre as possibilidades de benefícios econômicos, né, dentro do estado de Minas, para quem quiser e puder aportar por aqui. E dentro da Invest Minas, né, Carlos, a gente faz esse trabalho de ponte com os municípios, para que os municípios também possam oferecer algum tipo de benefício dentro do regramento tributário individual de qualquer um. Eu tomei a liberdade de pegar aquele mesmo slide que o Carlos apresentou, só que com um pouquinho diferente, já pensando nessa parte de turismo. Como vocês viram, nós estamos muito bem localizados dentro do estado, e isso é um grande facilitador também para o incentivo do turismo. A gente sabe que hoje tem uma tendência que ela é mundial de se fazer turismo com distâncias menores, aquelas em que se pode deslocar de carro. Pode ser um pouco surpreendente para vocês que moram num país menor, mas aqui é muito comum. Quando a gente fala em 800 quilômetros, não é tanta coisa assim. Nós somos acostumados a fazer esses trajetos de maneira bastante rotineira, e nós temos, então, alguns grandes, nós temos só dentro de Minas Gerais 44 circuitos turísticos. Nós temos um forte apelo para o turismo rural, obviamente que estimulados por tudo que também já foi visto da parte econômica, né? O agro é muito forte aqui. Então, desenvolveu-se dentro do nosso estado um apelo bastante interessante para essa parte de turismo rural e também de aventura. Quando a gente pensa nas nossas montanhas e nos nossos relevos, nós estamos dentro, né, do país, e não temos o mar, mas nós temos um relevo bastante interessante, montanhoso, que é bastante propício para esse tipo de turismo de aventura. E temos uma tradição muitíssimo forte na parte de gastronomia, cultura e história. Vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do turismo aqui em Minas Gerais, e porque pode ser um grande investimento. Dentro do nosso estado, nós crescemos 10% a mais do que a média nacional. O nosso turismo cresce 10% a mais do que a média nacional.
Os brasileiros descobriram Minas Gerais e o mundo agora está conhecendo Minas Gerais, sobretudo com um trabalho forte que a gente está desenvolvendo para novas rotas aéreas também internacionais. Então, nós estamos crescendo muito, somos o segundo destino dentro do Brasil. Então, só perdemos para São Paulo em números de fluxo de turistas por ano dentro do Brasil, atingindo aí mais de 2 milhões de turistas por mês. Para a realidade brasileira, esse número ele é bastante importante, bastante interessante, e ele vem crescendo cada vez mais. Um outro número bastante importante também se trata da própria atração de investimentos dentro desse setor em Minas Gerais. Enquanto a média nacional estava em menos 2%, nós tivemos, em maio desse ano, um aumento de 93% na atração de investimentos para o turismo no estado. É um dado bastante relevante que mostra que o mercado já enxergou o potencial que Minas Gerais tem para se desenvolver cada vez mais dentro da área do turismo. No último mês de abril, a gente registrou um aumento de mais de 132% na movimentação econômica dentro desse setor também. Nós geramos mais de 27 mil novos empregos em dezembro de 2021. E, como bem da verdade, nos lançamos um desafio de gerar 100 mil empregos entre junho do ano passado e dezembro desse ano, somente dentro do setor de turismo. E na última semana nós tivemos aí uma grata surpresa, não diria surpresa, porque foi fruto de muito trabalho, mas nós atingimos um número de 120 mil empregos gerados no setor de turismo entre junho de 2021 e novembro agora de 2022. Então, teríamos mais um mês para poder bater o que antes a gente tinha entendido como meta. Isso mostra que, de fato, o nosso turismo ele está bastante acelerado e gerando bastante emprego às pessoas, e o mercado tem acreditado muito no turismo em Minas Gerais. Aqui é somente um mapa que mostra, um gráfico que mostra um pouquinho desse fluxo de turistas dentro do nosso estado. Obviamente, tivemos aí um decréscimo no ano de 2020, em razão da pandemia, mas em 2021, mesmo a gente tendo metade do ano quase também em níveis pandêmicos, dá para ver perfeitamente que já voltou-se a crescer em termos de fluxo de turistas, e o que se reflete também na geração de negócios que vem sendo feito dentro do estado. Em 2021 já foram 16 bilhões e meio de reais em movimentação financeira. Nós somos o maior acervo natural de cachoeiras, né, cascatas, de grutas, cavernas. Temos a terceira maior cachoeira do Brasil, e nós temos um maior museu a céu aberto do mundo, que ele está aqui em Otim, que é uma cidade bem próxima aqui a Belo Horizonte. Com certeza, os senhores estando aqui em missão, serão alguns dos lugares que nós teremos assim o prazer de apresentar para os senhores, para poder ver de fato quão interessante, bonito e rico que é nossa natureza, nossa arquitetura, os nossos museus, a nossa história, a nossa cultura e a nossa gastronomia. Isso tudo reflexo de um estado que tem o maior número de patrimônio cultural da humanidade declarado pela Unesco do Brasil. Então, nós temos muita tradição, muita história por aqui. Nós ganhamos alguns prêmios interessantes. Minas é uma das 10 regiões mais acolhedoras do mundo. Não é do Brasil, eu estou falando de fato do mundo, por um prêmio da Booking, né, da Travel Review Awards. Então, é bastante importante esse prêmio que nós ganhamos. Nós, de fato, somos um estado bastante acolhedor, e esperamos que vocês sintam um pouco desse acolhimento nessa missão que terão por aqui. E, além desse prêmio, né, de ordem mundial,
3 dos destinos mais acolhedores do Brasil também estão em Minas Gerais, e esperamos que os senhores tenham a oportunidade de conhecer ao menos um deles. Monte Verde, Lavras Novas e Serra do Cipó são 3 desses destinos que foram considerados os mais acolhedores do Brasil. E um dado também bastante relevante, que Minas Gerais é o estado mais seguro do Brasil. A gente sabe que a questão da segurança ela é importantíssima, porque tanto para quem vem visitar, quanto para quem vem investir. Então, nós fomos eleitos o estado mais seguro do Brasil. A sensação de segurança e de fato, a segurança que existe dentro do nosso estado são dignas de nota. A nossa polícia ela é bastante respeitada, tanto dentro do Brasil, como reconhecidamente isso no mundo. Esse é um aspecto bastante importante, de muito orgulho para nós mineiros. Como eu disse um pouquinho antes, nós temos aí mais de 6 mil bens culturais reconhecidos, nós temos 2 saberes regionais, como patrimônio cultural e material, estamos trabalhando para para o reconhecimento de outras questões nesse sentido também. Belo Horizonte, a nossa capital, já está sendo reconhecida como a capital da gastronomia criativa. O nosso queijo Minas artesanal, agora em novembro, vai ser defendido na Unesco como um patrimônio também cultural mundial. Então, a nossa gastronomia, os nossos bens, a nossa história, eles fazem com que as pessoas queiram estar em Minas Gerais. Normalmente, nós somos aquele povo que recebe em casa, que gosta de receber em casa, normalmente na cozinha, tomando um bom café, temos bons queijos. Ultimamente, temos produzidos excepcionais vinhos. Eu acho que esse é um aspecto interessante da gente trabalhar aqui também, tanto para o setor de turismo, como, obviamente, para outros investimentos. Nós sabemos que a Espanha é referência, né, na produção vinícola, e por vezes falta espaço, né? Espaço, eu digo espaço físico, e aqui dentro de Minas Gerais nós temos um terroir bastante interessante, com algumas técnicas de vinicultura bem desenvolvidas, produzindo assim vinhos que ganharam prêmios já mundiais. E isso é muito atrelado também ao turismo, porque a gente sabe que as vinícolas, elas, além da produção de fato do vinho, também têm trabalhado muito a questão do turismo de experiência. Então, também fica um alerta, um adendo de que nosso estado ele está bastante adiantado no que se refere à produção vinícola. A gente tem um método aqui que é a dupla poda, ou a poda invertida, e que isso ele traz um proveito bastante interessante e uma produção de um vinho bastante justo, bastante interessante, que tem sido muito bem aceito pelo mercado e recebido premiações. Pode ser um setor a se trabalhar também, tanto no aspecto de turismo como para esse aspecto de vinicultura. Eu encerro aqui também deixando os meus contatos. Como eu disse no início, estarei em Barcelona na próxima semana. Eu vou participar da IBTM, que é a feira, né, de turismo que vocês sediam aí anualmente, muito interessante, estava desde sempre no nosso radar, dada a sua importância. Então, na próxima semana, praticamente inteira, eu estarei por aí, e vai ser um prazer conhecê-los pessoalmente e conversar um pouco mais sobre os projetos que nós temos aqui. Nós temos projetos de concessão de parques, muitos parques. Temos alguns municípios já mapeados, que a gente tem uma taxa de demanda hoteleira muito alta, que superam os 90%, e que tem a necessidade já muito, muito clara da necessidade de mais unidades habitacionais. E também temos outras estruturas de históricas, casarões que estão em vias de serem concessionados, ou alguns até de particulares que têm interesse de serem trabalhados para o aspecto do turismo.
Ou seja, nós temos um portfólio bastante interessante que eu levarei comigo para Barcelona e que eu posso apresentar também virtualmente para os maiores interessados nesse setor especialmente, e seguirei sempre à disposição para o que for necessário. Muito obrigada, Francisco. Nos encontraremos na IBTM, mas que esse seja o primeiro, de fato, de muitos contatos, e de maneira bastante sólida a gente pode trabalhar junto à Catalunha com Minas Gerais. Muito obrigado a você, Bárbara. Um prazer conhecer essas oportunidades no setor de turismo. Vamos agora já com a intervenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo de Minas. Neste caso, com Marcelo Faria, que é diretor de Comércio Internacional na Secretaria. Quando você quiser, Marcelo. Obrigado, Francisco. Boa tarde para você e para os demais colegas que nos assistem aí da Espanha, e cumprimento também os meus colegas aqui do governo de Minas. Para a gente é um prazer muito grande, né, quando nós recebemos aqui o convite de vocês para que organizássemos, né, em cooperação essa missão. É exatamente o tipo de atividade que nós gostamos de fazer, é mostrar para vocês o potencial que o Estado de Minas tem, né, em termos de comércio internacional, e ter também, como a Bárbara muito bem pontuou, a alegria de mostrar também as belezas do nosso estado, porque aqui em Minas Gerais essas coisas andam entrelaçadas, né? Negócios, cultura, gastronomia. Então, para a gente é uma satisfação muito grande ter essa oportunidade de já fazer essa primeira sensibilização com vocês a esse respeito. Da minha parte aqui, né, como já apresentado, meu nome é Marcelo Faria, eu sou responsável pelo Departamento de Comércio Internacional aqui no governo de Minas. Esse departamento fica localizado, né, deixa eu já projetar minha apresentação, que vai ficar mais fácil de todos acompanharem. Vocês conseguem ver, Francisco? Vemos perfeitamente. Perfeito, vamos lá então. O nosso Departamento de Comércio Internacional, Promoção de Exportações, ele é um departamento, né, integrante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem realmente a atribuição no âmbito do governo estadual de cuidar das pautas relativas, né, a essa temática. O nosso departamento fica inserido na Subsecretaria de Promoção de Investimentos, Cadeias Produtivas e Comércio Exterior, que foi representada aqui pelo subsecretário Frederico. E, né, dentro da nossa subsecretaria nós temos aí todo um conjunto de departamentos que envolvem pontos muito estratégicos da economia mineira, né? Então, atração de investimentos numa atuação muito colaborativa com os colegas do Invest Minas. Nós temos também o departamento de mineração, de energia, de desenvolvimento logístico. Então, acaba que é uma subsecretaria muito potente em termos, né, de conexão com os setores econômicos aqui do Estado. A minha apresentação aqui para vocês vai de encontro a contextualizá-los um pouco melhor sobre o comércio internacional de Minas com a Espanha como um todo, né? E também trazer já alguns highlights de quais que podem ser setores que nós encontraríamos sinergia para aprofundar os nossos contatos comerciais. Nesse sentido, né, sem mais delongas, nós vamos trabalhar aqui em 3 níveis, né? Então, começando aí já da perspectiva de comércio Brasil-Espanha, depois descendo para Minas e, por fim, um panorama mais próximo aí de regiões potenciais do nosso estado. Em termos de Brasil, acho que já foi muito bem explanado aqui pelo colega José Juan, em São Paulo, pelo subsecretário Frederico, mas o momento é muito bom em termos de comércio, né? Aqui já em 2022, quando nós comparamos com o mesmo período do ano passado, considerando aí os meses de janeiro a outubro, a gente já observa, né, um crescimento aí de 73% no comércio bilateral Brasil e Espanha, em termos de exportação. No que tange à importação também houve um crescimento de 13%, né, em valores brutos. Nas exportações foram quase 3,4 bilhões de dólares a mais, nas importações algo em torno de 360 milhões de dólares importados a mais, já agora em 2022. E isso reflete já uma tendência que nós observamos aí nos últimos 3 anos, então podemos dizer que é um momento realmente muito bom dessas trocas comerciais. No âmbito desse contexto, né, do comércio bilateral Brasil-Espanha, ainda a nível nacional, Minas Gerais
é responsável aí por aproximadamente 4% do fluxo comercial, 4% do total de exportações brasileiras para a Espanha. Em termos de importação, é algo em torno de 3,5%, né? Os maiores expoentes aí em termos de estados exportadores para a Espanha é o Mato Grosso, né, com participação de 23%, e o Rio de Janeiro, né, isso daí muito atrelado até o perfil da nossa pauta exportadora. Apesar disso, o estado de Minas Gerais é o segundo principal player em comércio internacional no Brasil. Nós somos o segundo maior exportador, o quinto maior importador, né, e somos responsáveis aí por aproximadamente 30%, né, do saldo da balança comercial brasileira. E então, o nosso estado aqui realmente é um polo competitivo extremamente estratégico no Brasil, pelos motivos que os meus colegas até já colocaram, em termos de localização, mas também em termos de capacidade, né, de realizar comércio internacional. Aqui em Minas Gerais, aproximadamente 40% dos nossos municípios exportam algum tipo de produto, 38% importam. Então, em qualquer região do estado, você vai encontrar empresas muito bem capacitadas, né, para exportação. Descendo um pouco o nível da nossa análise, então, já no contexto de Minas Gerais, quando nós observamos o contexto do comércio internacional de Minas Gerais com a União Europeia, nós vemos que a Espanha, em termos de exportação, é o nosso sexto maior destino, em termos de importação, nosso quinto maior destino. Então, né, considerando aí o mundo, né, de 27 países membros da União Europeia, a Espanha é realmente um mercado muito bem situado no contexto das relações comerciais de Minas Gerais com o bloco europeu, né, como um todo. Destrinchando um pouco os números, então, já agora, né, na perspectiva de Minas Gerais, especificamente com a Espanha, né, aí agora, já em 2022, considerando o período aí de janeiro a outubro, nós já tivemos um valor exportado aí na ordem de 235 milhões de dólares, em termos de importações, 74 milhões. As exportações mineiras para a Espanha refletem o que nós vimos no cenário nacional. Nós temos uma tendência aí que nós podemos observar já logo na sequência, aqui nesse gráfico de série histórica, uma tendência de crescimento nas exportações desde 2020, que nós tivemos essa alavancagem, né? Em 2020 para 2021 nós tivemos um crescimento de 39%, nas exportações. Agora, já em 2022, né, considerando os meses de janeiro a outubro, nós já tivemos um crescimento de 15,5% antes mesmo do fechamento do ano. Então, é um momento muito bom. Em termos das importações, das nossas compras da Espanha, desde 2019, que nós temos observado um crescimento nas compras mineiras oriundas do mercado espanhol, também refletindo um excelente momento, né, de inserção de produtos espanhóis no mercado mineiro também. Então, nós acreditamos, Francisco, que essa missão vem num momento muito bom de realmente aquecimento dessas relações comerciais entre nós, né? Do perfil de pauta exportadora, Minas Gerais tem uma pauta exportadora para a Espanha um pouco mais concentrada, né? Café é o nosso carro-chefe no fornecimento para o mercado espanhol, responsável por 39% das nossas exportações. Historicamente é o nosso principal produto exportado, seguido aí de minérios de ferro, soja, e depois, né, produtos aí já voltados ao setor metalúrgico, produtos, equipamentos médicos e, né, outros produtos, mas historicamente nós sempre tivemos essa concentração muito acentuada em termos, né, de café e minério de ferro. Então, quando nós olhamos já a pauta fornecedora de produtos espanhóis para o mercado mineiro, nós observamos que tem uma diversidade muito maior, né? Nós temos uma oscilação grande aí de quais que são os principais produtos que se destacam, mas historicamente, né, minérios de zinco sempre teve entre o top 3 do fornecimento espanhol aqui para Minas, seguido quase sempre, né, de pneus novos, e depois nós temos realmente uma flexibilidade, né, uma transição muito grande desses produtos que pelo menos estão aí no top 10 do fornecimento espanhol. Então, a pauta fornecedora da Espanha aqui para o mercado mineiro sempre foi realmente muito diversificada, e nós trouxemos já alguns perfis de produtos que podem ser
produtos que podem ser incrementados no seu fornecimento, como também produtos, né, novos, que nós entendemos que o mercado espanhol, o mercado catalão, pode nos fornecer, né, doravante, nós iremos trabalhar para que isso aconteça. Quando nós descemos, então, o nosso nível de análise para os municípios mineiros, para as regiões mineiras que mantêm um comércio contínuo com a Espanha, nós observamos que, da perspectiva das exportações, todas as regiões do estado possuem algum tipo de exportação para a Espanha. Nós temos uma concentração mais interessante ali na região centro e caminhando para o leste do estado, e também uma concentração interessante, até por causa do café, um pouco mais no sul, mas, como eu disse, todas as regiões do estado, nós temos municípios e empresas com conexões comerciais muito bem estabelecidas, né, com o mercado espanhol. No momento, né, o nosso principal município, em termos de contato comercial com a Espanha, da perspectiva das exportações, é Varginha, quase 17% de tudo que Minas Gerais exporta sai de Varginha. Isso conversa muito com a pauta exportadora. Varginha é o nosso polo distribuidor exportador de café aqui no estado de Minas Gerais, então tem uma correlação muito imediata com a nossa pauta exportadora, seguido de Itabira, Ouro Preto e aí, né, outros municípios. Mas, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 101 municípios mineiros mantêm contatos comerciais contínuos aí com a Espanha, né, e em uma escala considerável. Quando nós observamos da perspectiva das importações, nós temos uma dinâmica, né, similar. Todas as regiões do estado concentram algum tipo de município que possui algum tipo de importação oriunda do mercado espanhol, e realmente é um pouco mais diversificada a participação dos municípios. Todavia, né, nós identificamos que aproximadamente 83 municípios têm contatos comerciais contínuos aí né, na compra de produtos do mercado espanhol. No momento, quem lidera é Juiz de Fora, né, com aproximadamente quase 11% do total importado do estado, seguido de Sete Lagoas, Pouso Alegre, né. Essas cidades que eu mencionei são cidades que têm um perfil industrial forte, então isso conversa um pouco com o perfil da pauta importadora nossa, né, de produtos oriundos da Espanha, porque são produtos muito diversificados e quase sempre complementares a alguma cadeia produtiva nossa. Então, faz sentido que esses 3 municípios concentrem aí, nesse momento, né, a nossa gama de importações, né, oriundas do mercado espanhol. Já caminhando, né, para o final da nossa apresentação, isso daqui são alguns highlights, são algumas ideias de produtos, de setores que nós entendemos que poderiam ser, nesse primeiro quadro aqui, promovidos em termos de exportação de Minas Gerais para o mercado espanhol. Nós observamos que há um espaço interessante no setor calçadista, principalmente se nós considerarmos aí calçados que são feitos, né, de couro. Nós observamos que há um espaço interessante para nós pensarmos as exportações de frutas, principalmente frutas de um perfil mais tropical, né? Estou dizendo aqui manga, melão, banana, e também os seus derivados, né? Então a polpa, o suco de frutas, é algo que nós enxergamos que tem um potencial muito interessante para a entrada no mercado espanhol. Móveis, no geral, mas principalmente móveis de madeira, né? E aqui a gente entra no detalhe de talvez móveis com perfil mais artesanal, mais trabalhado para um segmento um pouco mais premium. Nós temos diversos clusters produtivos aqui no estado de Minas Gerais que produzem desde aquele móvel de larga escala, um móvel comum, até um móvel mais personalizado, realmente com agregação de valor maior. Então, nós observamos que existe um espaço de crescimento muito interessante nesse sentido. Equipamentos médicos, tanto para hospitais quanto também para dentistas, nós observamos que tem uma aptidão interessante de empresas relevantes aqui do estado, que tem um interesse acentuado de entrada no mercado espanhol, e observamos que o mercado espanhol também tem compras diversificadas desse perfil de produto, né, mundo afora. Os cafés, mas nesse caso aqui nós estamos destacando os cafés especiais, já saindo um pouco daquele café commodity tradicional, é um café, né, com um perfil de valor mais acentuado e voltado para um público mais segmentado. Então, trabalhar esse perfil de cafés especiais
com cafeterias, com torrefadores especiais, né, que tem atendem um segmento mais premium. Minas Gerais tem se destacado, é a principal região do mundo em termos de produção de cafés especiais. Então, caso haja alguma empresa nos assistindo aqui que trabalha com esse segmento, nós teremos todo o prazer de organizar algumas visitas técnicas de vocês em regiões produtoras de cafés especiais, que tem inclusive denominação de origem, para vocês verem o perfil, né, dos cafés que nós temos aqui. Castanhas, e aí até castanhas bastante específicas da flora aqui do estado de Minas Gerais. Nós temos uma castanha aqui que é muito específica, que chama castanha de Baru, tem feito um sucesso muito interessante nas exportações, principalmente para o mercado europeu. Então, nós enxergamos que existe um espaço também para ser trabalhado com o mercado espanhol. Pedras preciosas, rochas ornamentais, produtos metalúrgicos no geral. Dentre as nossas vendas para a Espanha, nós temos uma gama interessante de produtos metalúrgicos. Então, entendemos que há um espaço interessante a ser preenchido nesse sentido, né? Produtos oriundos aí da cadeia de indústria do papel, da celulose, e produtos têxteis, e aqui eu digo têxteis no geral, né? Principalmente também têxteis voltados para roupas de alta costura, vocacionada mais para o público feminino, né? Então, nós enxergamos que existe um espaço interessante no fornecimento de Minas Gerais de produtos, né, do setor têxtil de alto valor agregado, de alta costura, mais vocacionado para o público feminino, e é um espaço interessante, né, a ser trabalhado nesse sentido. Dos levantamentos que nós fizemos no sentido oposto, do que nós entendemos que poderia haver espaço de crescimento do fornecimento, né, espanhol para o mercado de Minas. Como eu disse, isso daqui são somente pontos de atenção. É óbvio que os senhores também têm o panorama de vocês, e eu acho que há uma gama extraordinária de produtos que podem ser promovidos. Isso é somente, né, alguns pontos que nós achamos que existe uma sinergia interessante. Fertilizantes, né, Minas Gerais, e acho que é um movimento observado no Brasil como um todo, tem feito um movimento forte na diversificação de parceiros fornecedores de fertilizantes. Como foi destacado pelos colegas do Invest Minas, Minas Gerais é um estado muito poderoso em termos de agronegócio no Brasil, né? Nós somos líderes na produção agro, numa série de segmentos. Café é um deles, soja, né? Nós estamos aí dentro dos top 5, milho, e por aí vai uma gama. Então, fertilizantes é um ponto sensível e estratégico, né, em termos de diversificação de fornecedores. Equipamentos elétricos como um todo, mas aqui nós destacamos árvores de transmissão, motores e geradores elétricos. Nós enxergamos que há um espaço interessante, né, no fornecimento espanhol que poderia ser acrescido. Os próprios pneus novos, nós observamos que ao longo dos últimos anos aí, houve uma queda, né, no fornecimento espanhol desse produto aqui para o mercado de Minas Gerais. Então, vislumbrando os valores que nós atingimos anteriormente, há um espaço a ser trabalhado e entendido de como que isso pode voltar a ser promovido. Plásticos, né, e seus derivados, e aí principalmente, né, embalagens, garrafões. Eu fiquei muito feliz na fala do senhor José Juan, ali de São Paulo, que eu vi uma sinergia interessante no que ele entende que é oportunidade de negócios e o diagnóstico que nós fizemos aqui. Então, plásticos, embalagens, eu acredito que há um espaço muito interessante a ser trabalhado. Vidro também, seus derivados, e aí, garrafas, espelhos, também é um segmento interessante. Óleos essenciais e resíduos voltados para o setor de cosméticos, para o setor de perfumaria. O setor de cosméticos é um setor muito poderoso aqui no estado de Minas Gerais, setor de fármacos, mas cosméticos nós tivemos um crescimento muito interessante, tanto em produção quanto em exportação. No último ano, nós acrescemos as nossas exportações de cosméticos em 27%. Então, é uma indústria que está muito aquecida aqui no estado, que nós entendemos que há um espaço interessante. Azeite de oliva, né, nos nossos levantamentos aqui, a Espanha está em 4º lugar no fornecimento. Só para vocês terem uma ideia, nós importamos algo em torno de 13 milhões de dólares anuais de azeite de oliva, e a Espanha participa na casa de 700 mil dólares. Nós compramos muito de Portugal, da Itália, né, do Chile, mas eu entendo que há um espaço interessante que pode ser preenchido pelos azeites espanhóis.
E vinhos, a mesma coisa, vinhos nós temos importações anuais, é uma importação que tem crescido ao longo dos últimos anos, na ordem de 21 milhões de dólares, e a Espanha está aí no 6º lugar em termos de fornecimento, com uma participação só de 700 mil dólares, mais ou menos. Então, também acredito que há um espaço a ser preenchido, né, no fornecimento espanhol desse produto aqui para o mercado de Minas Gerais. Como eu disse, isso aqui são somente highlights que nós trouxemos para vocês terem um embasamento do perfil do nosso comércio internacional, de alguns setores que nós entendemos como potenciais, mas como manifesto, né, individualmente nas nossas reuniões e aqui para o grupo que nos assiste, nós estamos à completa disposição para montar essas agendas de negócios para vocês na ocasião da missão, para consultas prévias à missão, obviamente, a identificação de empresas, né, construção dessas pontes já mesmo antes do acontecimento da missão. Então, será um prazer muito grande recebê-los aqui e, óbvio, né, trabalhar para esse fortalecimento desses laços comerciais e de negócios entre Minas Gerais, Espanha e Catalunha especificamente. Agradeço a todos pela atenção, a gente segue aqui à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Se não estou errado, era você finalmente quem faz a única intervenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Sim, somente. Ótimo. Então, vamos fazer já a última apresentação, que é a apresentação do próprio programa e condições de participação na missão. Eu vou ser muito breve, porque acho que já todos deram muitos argumentos, ¿no?, para participar na missão. Como decía, voy a hacer la última intervención, que va a ser muy breve, solo para compartir la presentación de la misión. Bien, como veis en esta presentación, pues en esta presentación básicamente se explican los motivos, ¿no?, por los cuales consideramos que las empresas deben participar en esta misión. Se da pues unas pinceladas, ¿no?, de cómo está la economía brasileña en estos momentos, y que no quiero tampoco ser redundante, ¿no?, porque ya Josep Boades de Acció ha dado los datos con mucha claridad, pero bueno, estamos en esa senda, ¿no?, de un crecimiento sostenido post-pandémico, ¿no?, que ahora pues con la situación de recesión inflacionaria se va a reducir, aún en el 2022 crecimiento del 2,7, pero por los motivos que ya hemos hablado, Brasil siempre un país con un enorme potencial. El objetivo de la misión al final es facilitar a las empresas que puedan identificar oportunidades de negocio en dos de las regiones que más están creciendo, ¿no?, siendo pues una de ellas, la primera que visitaremos, la de la región de Minas Gerais. ¿Por qué participar? Desde luego, pues aprovechar todas las oportunidades de negocio que ofrecen estos dos mercados, acceder además a Brasil a través de dos de los estados que más crecen, establecer relaciones con empresarios y potenciales clientes, socios, proveedores en estas regiones, y, como no, conocer también pues casos de éxito de empresarios que tienen intereses comunes. Aquí en la presentación de hoy, pues las slides más específicas de Minas Gerais, pero bueno, como digo, no quiero ser redundante, porque ya los compañeros de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Invest Minas ya han dado suficientes argumentos, y los que aparecen en estas slides pues al final son los mismos que ellos han dado, ¿no? Pues hablar de la segunda economía, el mayor consumidor del país, la segunda mayor en población también, la mayor industria siderúrgica de América Latina, tercer polo automovilístico del país. Bueno, estos son datos que están en esta presentación, que junto con las presentaciones que se han realizado desde Invest Minas y la Secretaría de Desarrollo Económico, pues vamos a compartirlas con todos los participantes hoy y todas las empresas, lógicamente, de nuestra red. En cuanto al programa, que esto sí que creo que es de interés en este momento destacarlo, estamos en conversaciones precisamente con los representantes del gobierno de Minas, Invest Minas también, para ver cómo concretamos esos encuentros, pero como hacemos en todas las misiones, la idea es poder organizar y celebrar un foro en el cual, además de la presencia de las autoridades estaduales, pues tengamos también
representación de empresas locales y representación de la principal patronal del Estado, ¿no? Es la Federación de Industrias de Minas Gerais. Poder también hacer esa conexión con la Prefeitura y Ayuntamiento de Belo Horizonte, dado que el sector Smart City siempre ha sido muy importante para la Cámara y todos los que formamos parte de la Cámara, y porque seguro habrán empresas con interés en la parte de proyectos de administración local. Como decíamos antes, esta forma de conectar con casos de éxito es una de las partes de nuestras misiones más celebradas o que más interesan, que en este caso será visitar la fábrica de Simón, que tiene en Contagem, en Minas Gerais, empresa de fabricación de equipamiento eléctrico, las tomadas eléctricas, y también una empresa de iluminación pública que es Tecnovat, que forma parte del grupo, y visitaremos esta fábrica que ellos tienen en Contagem, ¿no? Como caso de éxito, para mostrar un caso de éxito de una empresa española catalana instalada en Minas Gerais. Y bueno, un cóctel también de bienvenida que siempre organizamos para dar la bienvenida a todas las empresas participantes, y en la que por supuesto estarán invitados representantes también del gobierno de Minas Gerais. Finalmente, las agendas personalizadas, que son una de las partes más importantes en toda misión, que es permitir a las empresas el poder conectar con, como decíamos antes, socios, proveedores, clientes potenciales, ¿no? Y ahí tenemos también pues esta colaboración con Acción, que nos puede permitir hacer estas agendas más customizadas. Esta sesión de hoy es para hablar de Minas Gerais. En otra sesión más adelante, pues cuando el nuevo gobierno de Pernambuco haya tomado posesión, la nueva administración de Pernambuco, pues organizaremos una sesión también para hablar de oportunidades en Pernambuco. Aquí en esta slide también está el programa de Pernambuco, que seguirá básicamente este mismo patrón, ¿no? De pues, tener encuentros con la administración estadual, con las empresas locales a través de la principal patronal, prefeitura de la capital, en este caso también visita al puerto de Suape, y las agendas personalizadas. Y las condiciones de participación para todas las empresas que quieran participar. Para participar en el programa general en los dos estados, ese valor de 1.200 euros. Empresas que quieran participar en un solo estado, 700 euros. Agendas personalizadas en los dos estados, ¿no? Añadir a esa cuota de participación serían 600 euros, en un solo estado 400, y dado que son valores por persona, por participante, pues para representantes adicionales serían 200 euros. Esto incluye todo este programa general de actividades, quien contrate también desde luego las agendas personalizadas, pues esos valores adicionales, y no incluye los vuelos y los alojamientos ni las comidas, dietas, que esto ya corre de cargo de cada una de las empresas participantes. Aquí en esta presentación, que también se compartirá con todos los participantes en la sesión de hoy, bueno, pues destacamos algunos datos sobre misiones realizadas en los últimos años. Como decía Josep Boadas, desde que finalizó la pandemia es la segunda misión. Si bien anteriormente habíamos realizado misiones en 2019, 18, 17 para visitar diversos estados. Este año, en marzo, estuvimos en Sao Paulo y Bahía. Tuvimos 17 empresas participantes, encuentros en FEComercio Sao Paulo, con la Secretaría de Relaciones Internacionales de Sao Paulo, Investe Sao Paulo, visita al Congreso Intermodal de Transporte y Logística, un seminario de ciudades inteligentes en Centro Paula Sousa de Sao Paulo, y luego en Bahía un gran encuentro que ahí coincidieron la administración estadual representada por su vicegobernador de Bahía, João Leao, bueno, que ya dejó de serlo, ¿no? En su momento debido a las elecciones, y la Federación de Industrias del Estado de Bahía. Hicimos ahí una visita también al Parque Tecnológico, tuvimos oportunidad de conocer startups bahianas, también reuniones con la autoridad portuaria y las agendas personalizadas. Como veis, es unos programas
que mantenemos ese patrón, ¿no?, de la relación con la administración y las empresas. En 2019 fue Sao Paulo y Ceará, ahí participaron 13 empresas. También tuvimos ahí la oportunidad, además de todas estas reuniones, de poder visitar la fábrica de una empresa catalana, en este caso en Ceará, que es la de la empresa Taurus, que en Brasil es Mallory, de pequeño electrodoméstico. Y en el 2018 realizamos una misión al estado de Río Grande do Sul, Paraná. En esa ocasión participaron 8 empresas, en Ceará fueron Sao Paulo y Ceará 13 empresas. La misión de este año Sao Paulo veía 17 empresas, con lo cual el objetivo que nos marcamos, ¿no?, para esta misión a Minas Gerais y Pernambuco sería ver si conseguimos llegar a ese umbral de las 20 empresas y conseguimos tener una buena representación en los 2 estados. Bien, dejo ya de compartir esta presentación. Ya llegamos al final de esta sesión. Quiero agradecer a todos los participantes que hoy nos han acompañado en directo, también a quienes vayan a seguir esta sesión que será publicada en nuestro canal de YouTube y adicionada lógicamente a todos los materiales de difusión y divulgación de esta misión. Agradecer también a todos los representantes del gobierno de Minas y de Invest Minas que hoy nos acompañan y hicieron esas extraordinarias palestras, ¿no?, para mostrar las oportunidades de negocio en Minas Gerais. Realmente acho que tem muito que oferecer às empresas da Catalunha e da Espanha e estou convencido que vai ser de muito interesse para organizar uma boa comitiva. Y por supuesto, gracias también a José María Boadas de Acción, siempre un gran colaborador nuestro. Gracias también, lógicamente, por la colaboración que vamos a tener en esta misión y por la ponencia que has realizado, que deja claro que Brasil es un país de presente y de futuro. Muchas gracias a todos, obrigado y hasta la próxima.